Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum, dia 19 de agosto. Hoje a família franciscana celebra a memória de São Luís de Tolosa, bispo. Ele foi um príncipe francês que nasceu na Itália e depois renunciou ao seu trono e se tornou um frade menor. Ele viveu de 1274 a 1297 e morreu aos 23 anos. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: "Em verdade, eu vos asseguro, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus." E Jesus ainda enfatizou mais: "E ainda vos digo, é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus." Os discípulos ficaram muito espantados e escandalizados com tal afirmação e perguntaram: "Então, quem poderá se salvar?" Jesus olhou para eles firmemente e respondeu: "Eu vos digo que para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível." Depois Simão Pedro tomou a palavra e perguntou: "Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que é que receberemos em troca?" Jesus respondeu: "Pois é verdade, eu vos digo, que todo aquele que deixou pai, mãe, esposa, esposo, filhos, filhas e propriedades por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais nesta vida. E também vos digo, que quando o Filho do Homem vier em sua glória para o seu reino, todos vocês se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E também eu vos digo, que há primeiros que serão os últimos, e há últimos que serão os primeiros." Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus que lentamente vai realizando a sua missão: fecundar a terra dos corações de cada homem e de cada mulher. Porque a palavra de Deus, como semente, é derramada em nossos corações. E cada coração é um tipo de solo, como aquela parábola das sementes que são espalhadas em solos diferentes. Umas à beira da estrada, que os pássaros vêm e comem. Outras que caem num solo que não é fecundo, que não é profundo, começam a germinar, mas vem o sol e queima. Outras que caem no meio de espinhos e começam também a florescer, porém os espinhos vêm e sufocam. Outras que caem em solo pedregoso, também não tem profundidade, por isso a semente não consegue perseverar. E outras que caem em solo fecundo, e umas produzem 60, outras 80 e outras 100%. Assim é o coração de cada homem e de cada mulher, porque é na vida de cada homem e de cada mulher, no seu combate espiritual, que o Senhor vai se manifestando e também vai se fazendo. Por isso, na primeira leitura de hoje do livro dos Juízes, nós encontramos a vocação de Gedeão. Gedeão que também é visitado pela graça do Senhor. Gedeão também que é convidado livremente para se inserir no plano de salvação e libertação que o Senhor tem para o seu povo. E ele, como todos os outros vocacionados, primeiro coloca as suas impotências humanas. Como poderei fazer isso? Dá-me então um sinal para que eu confie. E o Senhor oferece isso a Gedeão. Gedeão se coloca com toda a sua impotência diante de Deus e pergunta: "Mas a minha família é a mais pobre desse povo. Como é que eu poderei libertar o meu povo?" E o Senhor diz: "Confie, não tenha medo, e eu estarei contigo." Agora nós podemos então, dentro dessa teologia de chamado, ou essa literatura vocacional, agora também escutarmos Jesus no Evangelho de hoje, onde ele começa a afirmar uma coisa que vai escandalizar os discípulos e escandaliza os discípulos de hoje também. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E uma pessoa pode ser rica até de dinheiro, mas quando a pessoa se torna escravizada por esse dinheiro, e quando esse dinheiro se converte em um ídolo, em um patrão tirânico,
então aí já não há mais como a pessoa experimentar a graça de Deus, porque a pessoa fica isolada, ela fica isolada dentro de uma geração ou dentro de um estilo de vida totalmente insensível, fechado em sua insensibilidade. E cada homem e cada mulher vê o mundo de onde o pé está fincado. De modo que, quando vamos ler a história ou ler a realidade, nós podemos ler a realidade de acordo com aquilo onde os nossos pés estão fincados. E isso é muito perigoso, porque para nós sacerdotes, por exemplo, e frades, quando nós estamos com os pés fincados na classe média ou na classe alta, nossos discursos, nossas amizades, nossas relações, nossos conceitos também serão a partir da classe média ou da classe alta e teremos muita dificuldade para nos aproximarmos dos pobres. Por isso, o pecado dos ricos aqui não é sua riqueza, não é ser rico, mas é como ele se comporta, como aquele jovem rico de ontem, que tinha uma riqueza enorme, mas não era rico no céu, não tinha um tesouro no céu. Por isso, é a partir desse texto de ontem que Jesus vai dizer agora, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele passa a confiar na força da sua riqueza. Ele absolutiza, ele diviniza a sua riqueza, de tal modo que ele não depende mais de ninguém e nem tampouco do Senhor. E Jesus vai continuar a afirmar a sua expressão, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso vai escandalizar e espantar os discípulos que vão perguntar, então, quem é que pode se salvar? Ninguém se salva por suas obras. Ninguém compra a sua salvação. O nosso mérito é Jesus. Jesus é o nosso mérito. E isso precisa ficar muito claro para todos nós. O nosso mérito é Jesus. Não são as nossas obras. Não são os nossos ministérios. Não são também os nossos dons pessoais. Mas o nosso mérito é Jesus. Ele é o nosso mérito. E Jesus diz, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então agora Pedro vem e nós, que deixamos tudo para te seguir. E nós, que renunciamos a tudo, o que é que vamos receber em troca? Meus irmãos, minhas irmãs, se o ministério é para enriquecer alguém, está equivocado. Se uma pessoa quer se tornar rica e poderosa e importante por causa do seu ministério, não compreendeu o plano de Jesus, não compreendeu o segmento de Jesus. Por isso Jesus vai dizer, também eu vos digo, quando o Filho do Homem vier em sua glória, vocês, 12, cada um vai sentar num trono para julgar as 12 tribos de Israel. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, sentado em seu trono, em companhia dos seus anjos. E também todo aquele que deixou pai, mãe, esposa, esposo, filhos, filhas, propriedades por causa de mim, receberão 100 vezes mais e receberão a vida eterna. E há primeiros que serão os últimos, e há últimos que serão os primeiros. Por isso, quem está em pé, cuidado para não cair. E quem está caído, trate de se erguer, de se levantar. Porque a graça do Senhor é assim. O Senhor faz nova todas as coisas. E a salvação está no nome do Senhor. Então, que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a compreendermos bem que nós estamos numa corrida, num caminho que o Senhor nos convocou. E cada um deve crescer onde Deus plantou. Enquanto nós estamos correndo, recebendo as graças de Deus, sendo incentivado pela Assembleia dos Santos, dos anjos, mas a corrida é pessoal, o combate é pessoal, e cada um deve travar o seu combate com a graça de Deus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Luís de Tolosa, rogai por nós, paz e bem.